Bom, a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, lá no último sábado, a gente esteve juntos, aqui ao vivo, gerou críticas e passou a ser explorada por adversários do senador. Do PT, a omissão, políticos de diferentes campos ideológicos condenaram a intromissão de um líder estrangeiro na eleição brasileira. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a nossa repórter Marília Ribeiro. Muito bom dia, Marília. Bom dia, Nath! Para quem está nos acompanhando também, boa terça-feira. Nath, é isso. Então, a gente segue acompanhando toda a repercussão da vinda de Javier Milei para o Brasil. Importante a gente relembrar que Javier Milei chegou aqui no país na última sexta-feira. Ele veio para participar da convenção partidária que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. E isso aconteceu no último sábado. Javier Milei acabou discursando nesse evento ali por cerca de 30 minutos. Ele acabou elevando o tom do seu discurso, falou a respeito do governo do presidente Lula, fez diversas críticas, também falou a respeito do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o qual ele chamou de, abre aspas, lixo careca, fecha aspas, por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes de não permitir que Javier Milei visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar aqui em Brasília. Nath, tudo isso gerou consequências. A equipe ali da campanha de Flávio Bolsonaro enxerga, pelo menos até o momento, a vinda de Javier Milei como um grande trunfo nessa campanha à presidência da República. Por outro lado, aliados ali, que são próximos de Flávio Bolsonaro, ligados à direita, acreditam que essa vinda e principalmente o discurso de Javier Milei não contribui em nada para a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. As críticas vêm ali da direita, passam pela esquerda e, como você disse, ali acaba entrando ali em diversos partidos que acabam saindo em defesa da maneira eleitoral que o Brasil leva. Vamos trazer aqui também, Nath, que teve a Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, pelo PV e PCdoB, acabou protocolando uma notícia de fato na Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo a abertura de uma investigação da participação do presidente argentino Javier Milei no ato do Partido Liberal. Na ação que foi encaminhada ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a federação afirma que Milei pode ter interferido de forma indevida no processo eleitoral brasileiro. A gente lembra que Javier Milei, em seu discurso, acabou ali pedindo, que Flávio Bolsonaro pudesse ser eleito em outubro, quando acontece o pleito. Para além dessas consequências em relação à campanha de Flávio Bolsonaro, Nath, a gente vai trazer também no campo diplomático quais as consequências das falas de Javier Milei. Tivemos ali, por parte do ministro e presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, ele no mesmo dia em que houve as críticas a Alexandre de Moraes, ele emitiu uma nota saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores, ali na figura do Itamaraty, acabou convocando os embaixadores do Brasil na Argentina e também aqui o embaixador da Argentina, que fica aqui em Brasília, para prestar esclarecimentos. Ontem, o ministro Mauro Vieira se reuniu por cerca de 40 minutos com o Júlio Bitelli, que é o embaixador do Brasil na Argentina, para poder ouvi-lo sobre a relação entre os dois países. O teor dessa conversa, Nath, ainda não foi divulgado, gente. O que nós temos por enquanto é que foi apenas uma conversa de 40 minutos e que eles devem voltar a se reunirem nesta quarta-feira. Por que não hoje? Porque hoje Mauro Vieira vai representar o presidente Lula na posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori. E amanhã ele retorna aqui para o Brasil e conversa novamente com Júlio Bitelli a respeito dessa relação entre Brasil e Argentina. A classificação, Nath, é de que esse episódio envolvendo o discurso de Javier Milei vem se tornando aí uma das maiores crises entre Brasil e Argentina. Lá fora,
temos também repercussão pelo lado da Argentina. Há quem defenda o posicionamento de Javier Milei, mas também há quem critique, porque isso pode gerar ali até mesmo uma crise comercial entre os dois países. Para além disso, também, Nath, nós vamos aqui continuar acompanhando. Javier Milei continua fazendo críticas ao presidente Lula, fez isso nas suas redes sociais, fez isso também em entrevista para a rádio. E ontem, o presidente Lula chegou a comentar sobre esse assunto quando foi questionado por colegas lá no Palácio do Itamaraty. Foi questionado sobre esse discurso de Javier Milei e ele respondeu da seguinte forma: quem é esse cara? Esse foi o questionamento feito pelo presidente Lula sobre Javier Milei. E essa crise diplomática a gente segue acompanhando, Nath. Ô Marília, a gente tem inclusive esse vídeo, esse último que você mencionou. Acho que dá pra gente chamar exatamente agora para nossa audiência saber do que a gente está falando. Presidente, rapidinho pra gente. Como é que você viu essa história do Milei, hein? Quem é esse cara? É isso. Ô, Marília, antes da gente continuar conversando sobre Milei e Lula, eu e você, a gente está hoje muito acorder na roupinha. A gente está na paleta do programa. Eu tô de amarelo e branco e você tá de laranjinha. Somos o sol, a luz, né? Exatamente. Ah, eu me acho assim, hein? Hoje eu tô de solzinho. Ô, Marília, a gente vai acompanhar essa confusão por bastante tempo ainda, assim como você pontuou, todas as questões aí, as reuniões, as questões já que estão colocadas de problemas diplomáticos, né? Esses chamados do Ministério das Relações Exteriores para esses embaixadores não são sinais bons, né? Mas também fazem parte de todo o protocolo. Quando sai um pouquinho do trilho, esses chamados acontecem justamente para entender, no caso agora, né, para mostrar o repúdio a tudo que aconteceu e também para entender o que pode estar acontecendo. São problemas diplomáticos. A gente já tinha conversado aqui com a nossa audiência, falado com a nossa audiência aqui lá no sábado, que já chamava atenção a vinda de um presidente para o Brasil e não ter nenhum tipo de visita de Estado. Mas ok, o presidente Lula já fez isso também lá na Argentina, inclusive. Né? Foi visitar a Cristina Kirchner na prisão domiciliar dela, não falou com o Milei, ponto final. Isso já é um ponto pacífico entre várias análises que a gente vem ouvindo. Mas a grande questão do Milei aqui no Brasil foram as ofensas diretas ao presidente atual, mas também, principalmente, as ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que toca ali, é o relator de um caso muito importante de um ex-presidente condenado por golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e mais um montão de crime. Então, a questão do Alexandre de Moraes é também o que mais chama atenção nesse discurso todo. O Milei chamou, ontem a gente destacou, né, aqui um montão de vezes, chamou o Alexandre de Moraes de lixo careca. Então, isso tudo vai ter que ser conversado, sim, com todas essas partes. E da parte aí da Argentina, a gente já sabe que não vai ter nenhum tipo de desculpa. Ontem mesmo li também uma nota, mais tarde, depois do acordo aqui, que a Argentina acha que é melhor não mexer mais nessa história. Ou seja, não pedir nem desculpas, porque é melhor ficar em silêncio. Mas isso aí ainda vai dar muito pano para a manga, né, Marília? Vai sim, Nath. Se me permite, queria só acrescentar que ontem, conversando com alguns parlamentares que fazem ali base do presidente Lula, mas também de Flávio Bolsonaro ali dentro do Congresso Nacional, teve um que me falou da audácia de Javier Milei, de vir em território brasileiro, criticar o governo do presidente Lula e também fazer uma crítica diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente vê essa crise se repetindo, né, por conta dessas críticas, principalmente voltadas ao STF, por conta dos Estados Unidos, que Donald Trump já falou abertamente algumas vezes sobre o Supremo Tribunal Federal. Então chamou a atenção bastante essa frase dita, né, por esses parlamentares, essa palavra, né, a audácia do presidente argentino Javier Milei. Também
também, Nath, outra pontuação que eu gostaria de fazer é que lá no Itamaraty se fala muito em discutir, em conversar sobre essa situação e não, por enquanto, não ter uma represália em relação ao que pode acontecer, porque ali são questões políticas, de fato. Nesse momento a gente consegue enxergar que são questões políticas. Então, o que ali dentro do Itamaraty se fala é em conversa, em discutir, sentar e conversar a respeito da relação bilateral entre, né, o Brasil e a Argentina. Nada deve ser feito, pelo menos por enquanto. O que a gente tem de avaliação nesse momento, Nath, é que é mais uma crise aí, que se não for administrada, mas causada ali por Flávio Bolsonaro, mais uma questão aí envolvendo o candidato à presidência da República, que aí ele vai ter que, até o momento ele não deu nenhum tipo de explicação, não comentou ainda a respeito do que Javier Milei disse no último sábado, mas a gente segue aguardando, né? Hoje, daqui a pouquinho acho que vocês devem falar, hoje existe a previsão aí de Flávio Bolsonaro prestar depoimento na Polícia Federal, a gente vai fazer portaria e vai questionar ele sobre esse discurso de Javier Milei. Exatamente. Muito provavelmente o candidato deve falar assim com a imprensa, né? Ele tem falado em todas as oportunidades e faz parte, né, de um candidato à presidência da República. É isso, né? Flávio Bolsonaro não é mais pré-candidato, ele é o candidato do PL e foi colocado como candidato nesse dia aí que a gente está vendo as imagens. Esse é o momento em que o Javier Milei aparece na convenção. A convenção aí estava lotada ainda. Depois do discurso do Javier Milei, a gente vai mostrar aqui, foi se esvaziando, inclusive para o discurso do Flávio Bolsonaro. Essa galera toda não ficou esperando o discurso do candidato, queria mais ver o Javier Milei, que foi a grande atração. Ô Marília, muito obrigada. Daqui a pouquinho a Marília volta com mais informações durante toda a nossa programação, com mais informações sobre Brasília. Valeu!